Muito bem, Armes, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o nosso Solzinho, né, um dos membros aí do BTS. Claramente, o J-Hope, né, se a gente for parar pra pensar, ele tá fazendo mais tanto sucesso que nem parece aquele menino, né, lá de 2013, né, que tinha, tipo, que ele não era muito, como posso dizer, ele não valia nada, né? Como sempre, assim, é uma coisa meio que todo mundo já sabe, né? Mas bom, no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é que o J-Hope do BTS, ele lança a coleção de roupas e, claramente, entre aspas, parte da minha história, né? Claramente, da história dele, tá? Então assim, vou contar pra vocês essa notícia. Uma notícia bem pequena, mas eu vou explicar pra vocês. Então, antes de começar o vídeo, vai deixando seu like, se inscreva-se no canal. Quem tá chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se mais e traz um novo inscrito aqui no canal. Vamos rumo a 70 mil inscritos, vamos rumo nessa meta com força mais rápido possível. Quanto vocês, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos entender um pouquinho sobre a vida do J-Hope aí, né? Basicamente, nós Armies, a gente é fofoqueira demais. Então, assim, vamos lá. Vamos, né, saber um pouquinho aí sobre essa parte aí. Então, vamos lá. Rapper uniu forças com a marca Human Made, né, que é claramente a marca dele. Mas vamos lá. O rapper J-Hope, integrante do BTS, divulgou uma novidade para os fãs nesta segunda-feira do dia 17. Em parceria com a marca Human Made, ele lançou uma coleção de roupas. E claramente ele falou assim: tive a grande oportunidade de colaborar com uma marca que admiro profundamente há muito tempo. Comecei a trabalhar neste projeto com o Nigo no ano passado e finalmente criamos a Human Hope. Explicou o J-Hope no Instagram. Basicamente é Human Hope, tá? Só para entender mais um pouquinho. Mas outra palavra também. Esta coleção reflete verdadeiramente quem eu sou. Acredito que será um grande marco em uma parte preciosa da minha história. Espero que todos gostem de vê-la ganhar vida. Que basicamente, né, uma coisa que não só ele, mas como os outros artistas também fazem, de, né, viver nessa vida de marcas aí, né? Mas vamos lá. O BTS é um grupo de K-pop que foi formado em 2013 por RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V e Jungkook. O septeto foi criado pela HYBE, anteriormente conhecida como Big Hit Entertainment, na Coreia do Sul, né? Então assim, eles já vieram ao Brasil algumas vezes. A visita mais recente do grupo foi em 2019, quando se apresentaram no Allianz Parque em São Paulo para mais de 90 mil pessoas. Na ocasião, eles gravaram um DVD, o Hoje Tour Love Yourself, né? Que é um DVD daqueles que a gente fala assim, tá, mas como assim eles gravaram um DVD, tipo, lá em São Paulo, né, basicamente? Uma coisinha assim, bem interessante, né? Lembrando que o J-Hope, para vocês aí que não, para muitos que não são armies e não entendem o mundo das armies com o BTS, o J-Hope é um membro do BTS que basicamente ele não, lá no começo, né? O J-Hope ele nunca foi valorizado, né? Ele nunca foi valorizado no grupo do BTS, né? Não só, tipo, pelos meninos, não, né? Tá? Muitos podem falar, tá, mas ele não foi valorizado no grupo, caso dos meninos. Não exatamente. Os meninos, né? Todos os membros sempre apoiavam o J-Hope no grupo, tá? Só que, né, lá em 2013, né, vamos voltar lá para trás, lá em 2013, o J-Hope sofria muito, porque ele não era muito valorizado no grupo, tipo, as armies, quando eles, né, faziam as suas turnê em grupo, o J-Hope, ele tem aquela energia de mexer muito com o público, sabe? Ele é um integrante que gosta de interagir com o grupo, só que
né, claramente, as armas não conheciam o J-Hope direito. Por qual motivo vocês vão entender? O J-Hope, né? Posso vocês falar, mas não tem nada a ver. Vamos lá. O J-Hope, lá antigamente, ele tinha uma face muito feia, né? Eu não tô falando mentira, não tô brincando, tô falando sério, tô falando a verdade. O J-Hope, ele tinha um rosto meio que feio, meio que, tipo, parece que não era ele, sabe? Mas o J-Hope, ele tinha uma face muito esquisita, vai. Esquisita e meio que estranho. Ele era muito feio, tá? E se a gente for parar pra pensar, tem alguns clipes lá, acho que de 2013 ou de 2014, de 2015, por aí. Tem um clipe, tem algumas músicas que ele gravava com máscara, né? E um desses clipes, né? Era tipo, tinha um clipe só que ele gravou de máscara por causa da sua face, tá? Sua face era tão feia que pra ele não batia. Tipo, pra ele parecia meio que, tipo, não era ele, sabe? Então, assim, de alguns tempos pra frente, a face dele foi sim melhorando, né? Não ficou aquela coisa horrenda que tava pra trás, tá? Então, assim, a face dele foi melhorando. E nessa parte dessa face que ele foi melhorando, ele já começou a tirar a vergonha de lado, né? Ele sempre usava máscara, tipo, pra... assim, não só pra fazer clipe, mas fora dos clipes também. Às vezes ele usava, tipo, meio com vergonha de mostrar seu rosto novamente. E teve uma live que ele fez também, que todos os membros receberam cartas, né? Tipo, cheio de amor, carinho, menos o J-Hope. O resultado, na live, o J-Hope já estava desistindo de ficar no grupo, sabe? O J-Hope, em algumas semanas, ele começava a desistir de ficar no grupo do BTS, sabe? Ele já tava começando a desistir. Ele já tava desistindo de gravar. Ele já tava desistindo de tipo, fazer música, sabe? Ele já tava desistindo da própria carreira dele. A carreira que ele podia ter, ele tava desistindo, porque ele não era muito valorizado, né? As ARMYs não conheciam muito ele, mas algumas sim, outras não. E depois, né? Tipo, o único membro do BTS que ajudou o J-Hope a ficar até hoje não foi só os meninos. Tem um anjo que entrou na vida do J-Hope, que foi claramente o Park Jimin, né? Como que a gente conhece o Moshi, né? O Moshi, ele basicamente, o Jimin, né? O Jimin basicamente ajudou o J-Hope a ficar no grupo, porque o J-Hope já estava desistindo da sua carreira. Ele não queria mais porque ele viu que o público não gostava dele. Não é que gostava, mas não conhecia ele. E tipo, eles não interagiram, não, né, com ele. Tipo, ele ficava meio que pra baixo. E de algumas turnês pra frente, ele se sentia muito pra baixo. E tipo, quando ele ia fazer, né, quando eles iam se apresentar, fazer a coreografia, o J-Hope basicamente estava com os movimentos muito, mas muito fraco, né? Assim, se você perceber, ele tentava fazer as coreografia no mesmo dia no show. Ele tentava fazer as coreografia, mas ao mesmo tempo ele começava a se atropelar, ele começava a errar as coreografias. E assim, vocês possam dizer que mas ele brincava? Não. Por qual motivo? Que ele não era muito valorizado, né? Então assim, o Jimin, de alguns dias pra frente, ele foi começando a ficar perto do J-Hope, tava começando. E quando o Jimin ganhava as cartas, né, tipo de carinho, amor, enfim, não só dele, claramente dos membros também, o Jimin começou a pegar essas cartas de todas as armas, juntou tudo e deu direto pro J-Hope. Quando ele deu pro J-Hope,
o Jimin basicamente recebeu um abraço que ele nunca viu na sua vida. Ele recebeu um abraço do seu amigo que estava sofrendo e já estava desistindo da própria carreira. E isso não é uma coisa tão legal de se ver, sabe? É uma coisa meio que muito perigosa, porque basicamente, naquela época, assim, pode os meninos até desistirem, mas a depressão ia vir direto pro J-Hope, sabe? Então, assim, o J-Hope já tava meio que ficando com depressão, só de você olhar pela cara dele. Em alguns vídeos passados, né, deles aí, você vê pela cara dele que ele não tava legal. Tipo, até quando ele vai fazer coreografia também não fica legal. Ele não tava com aquele pensamento positivo, ele tava com um pensamento lá embaixo, lá para negativo, nem pensando mais. Mas de alguns dias em diante, alguns dias depois, o nosso solzinho foi crescendo, foi mudando, foi tendo atitudes bem melhores. E hoje em dia nós ARMYs gostamos muito do J-Hope, a gente valoriza muito ele, porque não só ele, né, mas como os meninos, todos os integrantes do BTS, nós ARMYs temos que valorizar os meninos, porque se vocês possam saber, eles fazem de tudo para, né, não assim elogiar a gente, mas amar a gente mais ainda. Os meninos fazem de tudo para fazer show, fazer turnê, ficarem até o final do show. Tem membros que fica meio fraco, mas mesmo com aquela multidão de ARMYs, fica sendo forte ali até o final. Os meninos são tão fortes, mas que eles fazem de tudo para alegrar todas as ARMYs do mundo inteiro, beleza? Então, basicamente é uma notícia pequena aí, como eu falei pra vocês, mas dá pra gente entender um pouquinho sobre essa carreira do J-Hope aí, né? Mas isso, vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou dessa notícia aqui, deixa seu like, se inscreva no canal. Quem tá chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo e traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos rumo a 70 mil inscritos, vamos rumo nessa meta com força, mais rápido possível. Conto com vocês e é nóis, valeu, até a próxima notícia do BTS. Foi!